Olá, na aula de hoje a gente vai iniciar um assunto novo denominado lógica de Boolean. Com ela, a gente vai conseguir resolver exercícios mais complexos de uma forma mais simples. E eu vou te mostrar tudo isso hoje. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para você se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Assim, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhá-lo com outras pessoas. Eu vou iniciar esse assunto a partir do seguinte problema. Escreva um programa que leia o sexo e a idade de uma pessoa. Supondo que adultos têm mais de 13 anos, imprima uma das seguintes mensagens: homem, mulher, menino ou menina. Eu vou iniciar a solução desse problema sem utilizar a lógica de Boolean, depois a gente faz uma comparação. Veja só, eu vou começar analisando o sexo. Se o sexo for M, eu escrevo um código dentro dessa caixa. Caso contrário, eu escrevo um outro código dentro da caixa de baixo. E o código que eu vou escrever para o if é o seguinte: eu avalio a idade, se a idade for maior que 13, eu imprimo homem, caso contrário, eu imprimo menino. E no else, eu coloco a seguinte condição: se a idade for maior que 13, eu imprimo mulher, se não, eu imprimo menina. E a questão que a lógica de Boolean resolve para a gente é a seguinte: será que tem como eu colocar sexo e idade dentro do mesmo if? E a resposta é sim. Olha só, eu coloquei aqui o sexo e a idade dentro de um mesmo if. E coloquei aqui entre os dois um conector E. Esse conector E vem da lógica de Boolean. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: se o sexo for M e se a idade for maior que 13, eu imprimo homem. Agora, presta bastante atenção. Você tem que responder sim para essas duas condições, para que a impressão seja homem. Agora, se eu responder não para qualquer uma dessas condições, ou se eu responder não para as duas, ele vai executar o else. E vamos ver o que eu coloquei aqui nesse else. Eu abro um novo if-else. E nesse novo if-else, o que eu coloco? A análise do sexo igual a M e da idade menor que 13. Então repara que aqui em cima eu analisei idade maior que 13. E aqui embaixo eu estou analisando idade menor que 13. Então o que eu estou querendo imprimir aqui? Menino. E novamente vem a questão: se eu respondo não para qualquer uma dessas duas condições ou não para as duas, ele vai executar o else. E no else, o que eu construo? Uma nova condição if-else. E o que eu analiso dentro dela? Sexo igual a F e a idade maior que 13. Então, se eu respondo sim para as duas condições, eu imprimo mulher. Por fim, eu imprimo menina, porque não há necessidade agora de eu analisar se o sexo é igual a F e se a idade é menor que 13, já que eu esgotei todas as possibilidades. E aqui vai uma regra que eu já comentei com vocês em outra aula. Quando você tem 4 possibilidades de saída, você vai precisar de 3 conjuntos if-else, que é o que eu construí aqui. O primeiro conjunto if-else, o segundo conjunto if-else e o terceiro conjunto if-else. Então eu não preciso de um quarto conjunto if-else para analisar a quarta condição. Naturalmente, por eliminação, se não é homem, se não é menino, se não é mulher, então a mensagem tem que ser menina. Agora vamos dar uma olhada aqui. Na primeira solução eu usei 3 ifs e na segunda solução também eu usei 3 ifs. Então você pode estar pensando a princípio que tanto faz eu usar uma quanto outra. Mas eu vou te mostrar agora na sequência as vantagens de se trabalhar com a lógica de Boolean. E a primeira vantagem é a clareza de código. Imagina que nessa situação agora eu tenho que analisar o sexo, a idade e verificar também se o cidadão é estrangeiro ou não. Então, para essa solução, eu vou ter aqui 8 possibilidades de saída. E de onde vem a conclusão de que são 8 mensagens? Do seguinte cálculo: eu sempre vou trabalhar com essa fórmula, 2 elevado ao número de condições. Por que 2? Por que a base é 2? Porque eu só tenho 2 possibilidades de resposta, ou sim ou não. Se eu tivesse 3 possibilidades de resposta, sim, não ou talvez, eu teria então aqui uma base 3. Tá? E o expoente aqui sempre vai ser a quantidade de condições. No exemplo anterior, nós tínhamos apenas 2 condições, que era o sexo e a idade. Então, 2 condições, 4 possibilidades, que eram homem, mulher, menino e menina. Agora, para esse problema, eu tenho 3 condições. Então, eu vou ter 2 elevado a 3, 8 possibilidades, ou seja, 8 mensagens de saída. Agora, se eu tivesse 4 condições, eu já iria para 16 possibilidades. Agora, como fica a solução sem lógica booleana? Veja só, do meu lado esquerdo aqui, eu tenho uma quantidade de if e de else que começa a ficar meio complicado. Isso porque eu tenho apenas 8 possibilidades. Se eu amplio para 16, a coisa começa a piorar. Agora, com lógica de Boolean,
Veja só, eu tenho uma solução muito mais limpa, muito mais clara. Então eu consigo analisar aqui numa única linha o que está acontecendo. Veja só, dentro desse if, eu tenho análise aqui das 3 condições. Tá? Então, se as 3 condições, se eu respondo sim para as 3, eu imprimo aqui homem brasileiro. Caso contrário, se uma das 3 for falsa, ele vai executar o else e vai analisar um novo if para essas 3 condições. Se todas as 3 forem verdadeiras, ele imprime homem estrangeiro. Então vamos para o código para ver como isso funciona. Eu tenho aqui já as 3 variáveis declaradas, sexo, estrangeiro e idade, e de acordo com esses dados que estão setados aqui, sexo feminino, estrangeiro não e idade 15. Então tem que sair aqui como mulher brasileira. Por quê? Porque ele vai responder sim para essas 3 condições que estão aqui, olha, sexo é F, idade é maior que 13 e estrangeiro é igual a não. E aí ele vai cair na mesma mensagem que está aqui embaixo, olha, mulher brasileira. Né? Porque ele vem aqui, analisa, sexo é igual a M? Não. Ele cai para esse else. Idade é maior que 13? Sim. Estrangeiro é igual a N? Sim. Então, imprime mulher brasileira. Então percebe que a análise aqui desse código sem álgebra booleana já é mais complexa do que a análise desse aqui com álgebra booleana. Mas vamos rodar para ver. Tá lá, mulher brasileira. Vamos fazer uma alteração aqui. Deixa eu colocar aqui 13, 12. Vamos rodar. Tá lá, menina brasileira. Vamos voltar agora para a lousa, que eu quero te mostrar uma outra coisa. A conclusão que a gente tira desse código é o seguinte, que para executar o if, todas as condições têm que ser verdadeiras. E essa é a característica do operador booleano e. Ele só executa o if se todas as condições são verdadeiras. Agora, e se eu disser para você que existe um outro operador booleano que faz o seguinte, para executar o if, basta que apenas uma condição seja verdadeira. E esse operador se chama ou. Se essa condição for verdadeira, ou se essa condição for verdadeira, ou se essa condição for verdadeira, ele imprime a mensagem homem brasileiro. Mas é evidente que o conector ou não serve para analisar sexo, idade e estrangeiro. Então vamos voltar para o código e analisar um exemplo compatível. Eu tenho aqui um exemplo onde eu vou analisar se um funcionário vai ou não ganhar um bônus, baseado na seguinte sentença. O funcionário que nunca faltou ou que tenha trabalhado no mínimo 5 anos ganha bônus. Vamos analisar a construção do código. Eu declarei aqui a variável anos trabalhados e já coloquei ela valendo 10 e coloquei aqui faltas, 10 faltas. Então, de acordo com essas condições, o funcionário ganha o bônus, porque apesar dele ter 10 faltas, ele tem aqui como garantia 10 anos trabalhados. E veja como a estrutura do ou é construída. Eu tenho aqui a primeira condição, onde eu analiso se anos trabalhados é maior que 5, e aqui eu tenho a minha segunda condição, onde eu verifico se faltas é igual a 0. Então, se eu respondo sim para qualquer uma das duas, o funcionário ganha bônus. E o conector OU, representado aqui pela linguagem C, ele é formado pela barra vertical, também conhecido como pipe. E no seu teclado você pode encontrar ela de duas formas, uma barra contínua ou uma barra vertical com um corte no meio. Voltando para a análise do problema, então nós temos aqui que anos trabalhados maior que 5 eu respondo sim, então automaticamente eu nem preciso analisar a segunda condição. A mensagem aqui ganha bônus está garantido aqui pelo primeiro sim que eu respondi. Agora eu vou inverter, digamos que esse funcionário tem apenas 1 ano de trabalho, só que ele não cometeu nenhuma falta. Então o que vai ocorrer na análise? Aqui eu respondo não, mas aqui eu respondo sim. Então o funcionário ganha bônus. Mas para a gente concluir esse assunto, eu vou passar para vocês um exemplo usando o conector e o conector OU dentro do mesmo contexto. E isso é baseado numa historinha que eu conto para os meus alunos para mostrar a diferença entre esses dois conectores. Vou imaginar que o Joãozinho é um garoto de 13 anos que fica na internet o dia inteiro, só gosta de videogame, assistir Netflix, não gosta de estudar e não ajuda nas tarefas de casa. E a mãe de Joãozinho, cansada dessa situação, impõe para o Joãozinho 4 tarefas que ele tem que executar durante a semana para poder ir ao cinema no final de semana. E se o Joãozinho falhar numa das 4 tarefas, ele fica de castigo. E vamos ver em código como ficariam essas tarefas. Eu preparei aqui 4 tarefas e atribuí para essas 4 tarefas, tarefa 1, 2, 3 e 4, a resposta sim. E a ideia do algoritmo é testar se o Joãozinho fez todas as tarefas. Então, se ele respondeu sim para a tarefa 1, sim para a tarefa 2, sim para a tarefa 3 e sim para a tarefa 4,
vai ser impresso, vai ao cinema. Caso contrário, vai ser impresso, está de castigo. Mas para melhorar a legibilidade desse código, eu vou propor para vocês a seguinte alteração. Eu vou utilizar, no lugar de cada tarefa comparada com um sim, a palavra true. Dessa forma a gente ganha clareza e legibilidade no código. E assim eu posso também eliminar aqui as 4 variáveis. A gente já aprendeu em aulas passadas que as condições analisadas dentro de um if, elas sempre retornam sim ou não, ou seja, true ou false. Então por isso eu substituí aquelas condições direto pela palavra true, para melhorar a legibilidade desse código. Assim a gente consegue testar, por exemplo, essas condições vão retornar para a gente, vai ao cinema. Então, se o Joãozinho falha em uma das tarefas, como é o caso de agora, se eu executo, castigo. E não importa, basta que uma tarefa seja false, o Joãozinho está de castigo. Então sempre que você for programar, lembra desse exemplo, da mãe que passa tarefas para o Joãozinho. Agora, imagina que o Joãozinho tirou férias e foi passar um mês na casa da avó. Só que antes de viajar, a mãe liga para a avó e fala das tarefas que o Joãozinho tem que executar. Então vamos ver agora como fica o código com o Joãozinho sendo supervisionado pela avó dele. Olha só, eu vou copiar aqui e agora eu vou trocar o operador e pelo operador ou. Vamos colocar true em tudo para fazer o teste novamente e vamos rodar o código. Tá lá, vai ao cinema. Mas imagina que o Joãozinho não efetuou uma das tarefas. Vamos ver como é que a avó dele vai tratar dele agora nessa situação. Vai ao cinema. Vamos dizer que o Joãozinho não fez 2 das tarefas que eram para ser feitas. Vamos ver a execução. Vai ao cinema também. Vamos ver agora. O Joãozinho falhou em 3 tarefas. Também vai ao cinema. Moral da história. A avó representa o conector OU e a mãe representa o conector E. Existe ainda mais um conector para eu passar para vocês, que é o conector de negação. Mas eu vou passar ele somente na próxima aula, porque eu acho que passar 3 conectores de uma vez só pode fazer confusão na sua cabeça. Então eu vou pedir para você agora, nesse momento, tentar resolver o exercício proposto que eu coloquei no final desse vídeo. Mas se você não conseguir resolver, coloca a solução do jeito que está, do jeito que você fez, coloca ela nos comentários, que eu dou um jeito de corrigir e mandar para você uma resposta. Nas nossas próximas aulas, acho que 4 ou 5 aulas, a gente vai resolver vários exercícios envolvendo operadores lógicos. É importante que você tente fazer todos esses exercícios para dominar esse assunto. E lembrando que eu abordei com vocês nesse vídeo os operadores e ou isolados dentro de um if próprio. Mas há momentos em que a gente pode ter a necessidade de misturar os operadores e ou dentro de um mesmo if. Mas isso é assunto para uma outra aula. É isso, eu vou parar por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com seus amigos.